Você sabia que existem várias doenças tratáveis que podem simular sinais e sintomas de síndromes demenciais? E você enganosamente pode achar que é uma síndrome demencial? Meu nome é Avelino Dutra Júnior, sou médico neurologista em Fortaleza. A gente tem trocado um conhecimento nesses últimos tempos nas redes sociais sobre síndromes demenciais. E eu venho hoje te propor um conhecimento diferente, que a gente passe a ter uma noção que existem doenças que simulam síndromes demenciais e que é importante a gente ter o mais cedo possível uma investigação adequada, um diagnóstico adequado de um quadro de suspeita de demência, porque muitas vezes a gente vai se surpreender com doenças que não são, na verdade, a demência tão temida, tão angustiante com a família, quando tem um ente querido ali com suspeita no quadro demencial, e muitas delas, quanto mais cedo investigadas, tratadas e pensadas, lembradas no diagnóstico diferencial, ou seja, entre as hipóteses de doença para aquela pessoa, mais cedo você pode ter uma grata surpresa de repente ter seu parente com uma doença tratável e não com síndrome demencial. Eu queria reiterar aqui então alguns dos principais sintomas de demência. Lembrando que a principal coisa que caracteriza um síndrome de demência é a perda da funcionalidade. O que é isso? É quando a pessoa que você está suspeitando que tem demência, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, ele passa a perder a proatividade, a certa autonomia, que aí eu estaria em termos técnicos médicos, não é vertente desse nosso contato já tão legal, tão franco e que a gente quer informar, não quer complicar, tá certo? Se a gente quiser algo mais específico, a gente teria que ter um ponto mais próximo. Mas a ideia é basicamente essa. O que eu quero pedir você lembrar de uma forma mais ampla, lembrando que o grande marco de uma síndrome demencial é perder de certa forma eu posso adaptar essa funcionalidade, como você pode achar os colegas médicos que vêm porventura ver esse vídeo, que seja uma espécie de autonomia do paciente, né? Ele passa a perder a funcionalidade, ele perde um pouco da sua autonomia, passa a depender da ajuda de outros para atividades que podem ser básicas, como um banho, ou ajudar mais complexas, como tirar o dinheiro no caixa eletrônico, ou fazer uma compra, algo nesse sentido, dirigir um automóvel, tá? Então eu queria só lembrar de alguns sintomas clássicos de síndromes demenciais, né? De grosso modo, tá? De modo mais amplo, sem especificar nenhuma vertente especial, tá? Perda de memória, né? É o lógico, é o primeiro que vem à mente, né? De qualquer um de nós. Perda de atividade de decisão, né? Poder de decisão. Alteração de humor, seja ele para irritabilidade, agitação, às vezes até agressividade, seja ele para apatia, um desrespeito ou assim um desleixo consigo próprio, com autocuidado ou até mesmo com as pessoas certas, uma falta de cuidado com o ambiente certo, vai se alimentar, não tem cuidado ali ao serviço, suja tudo e não se importa. O interessante é isso, a pessoa não se importa com aquela situação, tá? Outro que chama muita atenção é basicamente a perda de habilidades de tomar decisões. A pessoa pergunta, por exemplo, papai, e agora? Vamos fazer o que? A pessoa já parada olhando para você, ou então diz, já fiz isso, né? Fazer o quê? Você quer fazer o quê? Já fiz isso, né? Então aqui eu quero simplificar. Basicamente, se eu for elencar aqui, a gente passaria aqui, acho que uma hora aí, você ia com certeza no primeiro 2 minutos sem desligar o vídeo, tá? Então eu quero basicamente estabelecer. A gente lembra dessas perdas funcionais, tá? A funcionalidade eu posso adaptar basicamente para ser um termo de uma certa independência, autonomia desse paciente em relação ao mundo que é o certo, principalmente no ambiente familiar, inicialmente também no ambiente familiar, e que se surgir perda de memória, perda de concentração, perda de poder de decisão, perda de autonomia para a tomada de atividades básicas, como a hora de tomar um banho, a hora de comprar uma roupa, autonomia para poder sair de casa e resolver uma situação, como por exemplo pagar uma conta, até ir num comércio que está próximo de casa, a pessoa habitualmente faz aquele trajeto, conhece como lidar com aquilo, já a pessoa vem e diz não consigo fazer, ou então vai, volta e não consegue ter, por exemplo, vai realizar uma compra, volta sem a compra, volta meio perdida, ou alguém liga de lá e diz, olha, seu fulano está aqui, a dona Maria está aqui, e aí você vai lá buscar. Então, os sinais de alarme são esses, e no início, interessante, serem muito sutis, tá? A gente não vai aqui dar uma aula de demência, né? Porque eu quero só lembrar os principais sinais e sintomas que você vai encontrar nessas pessoas, mas basicamente é isso, é você desconfiar quando pequenas sutilezas começam a aparecer, lapsos de memória,
a clássica sendo banco por ser estresse, mais uma vez, 2 vezes, não anota. Então, todos esses sintomas, sinais que a gente deve se alertar para, vamos dizer, ligar o sinal amarelo, né? Atenção, tá certo? Vamos então, pessoal, passar a exemplificar aqui algumas disfunções de órgãos básicos do dia a dia, que a gente muitas vezes na investigação simples, o velho check-up, né? Então, falado, mas é um check-up, a gente acaba deixando passar e que são casos tratáveis de demência, tá? Vamos falar então de tireoide, né? Algo muito comum, existe todas as faixas, mas no idoso pode ter 2 vertentes. Se você tem uma baixa do hormônio tireoidiano circulante no sangue, você tender a ter essa pessoa, que já, se fosse um jovem, estaria com pouca atividade, lentidão mental, pelo idoso já tem uma depreciação da massa cortical ao longo da sua história, ele vai ficar mais lento e mais apático ainda. Isso pode simular, às vezes, uma síndrome demencial, uma depressão, vai dar perda funcional, a pessoa vai ficar ali meio que letárgica, meio que sem reação, e isso pode levar a um desconfiômetro de caramba, papai está com demência, tá? E tem outro lado da moeda, o hipertireoidismo, que numa fase avançada da vida, que não é tão comum, mas pode acontecer, pode levar justamente ao contrário, né? Esse excesso de estimulação da tireoide pode levar exatamente à agitação, à agressividade, até um quadro de mudança brusca de comportamento, né? Um grau de reatividade inesperada em relação ao que a personalidade da pessoa até então era tida como uma pessoa calma, tranquila, serena, passa a ser muito agressiva, muito pouca paciência, tá ficando assim meio que inconformado, mudou o grau de interatividade. Então isso a gente também conclamar que pode ser um sinal de alerta. Então é só a tireoide, que todo mundo lembra de, na juventude ou na fase adulta jovem, pedir, facílimo de tratar, né? O comprimido, inclusive, de reposição, tanto do hipo como do hiper, o SUS distribui e tem que ser lembrado, o diagnóstico diferencial de demência. O outro evento que eu queria lembrar aqui para vocês em relação a causas tratáveis que podem simular demência seria a questão do diabetes, né? Ou seja, o açúcar em excesso no sangue. Uma vez que você tem o diagnóstico de diabetes, esse açúcar pode oscilar no teu sangue, né? No sangue do teu parente. Então você pode ter esse açúcar em excesso ou, que a grande angústia das pessoas, né? Doutor deu 300, doutor deu 500, ou então aqueles marcadores manuais que for vende as tirazinhas na farmácia, todo é o HI, né? Que é high em inglês, que está tão alto que nem marca. E tem também, ninguém lembra, a baixa do açúcar no sangue, que é a hipoglicemia. Pode levar a pessoa, inclusive, a ter causas vasculares de lesão, né? Então, assim, a gente quer lembrar o quê? Se você tem um diagnóstico de diabetes, cuide desse diagnóstico com muito carinho e tenha sempre o controle adequado da glicemia, do açúcar no sangue. Porque o excesso de açúcar no sangue, a glicemia elevada, não controlada por dieta ou por alimentação ou por medicamentos, pode levar a sintomas. E o contrário também, como agitação, irritabilidade, ou uma glicemia baixa pode levar inclusive a lesão cerebral vascular e também a sintomas outros. Então, assim, simples demais, né? Tem várias campanhas anualmente, você vê isso no Brasil todo, que tem centros que promovem, sociedades que promovem colegas médicos, enfermeiros que vão lá para às vezes para a praça pública, passar mercado, shoppings, fazer eletromedida de glicemia, tem noção de alerta, né? E hoje em dia está muito acessível o tratamento de diabetes, né? De novo, a doença que são nossos companheiros da endócrina, eles não têm cura. Não foi descoberta, apesar de toda a tecnologia, cura para diabetes. Mas um controle adequado é essencial para evitar sintomas e sinais além desse açúcar, que é meio que estigmatizado o número, a taxa de açúcar no sangue. O número, o valor, doutor, tá no limite, tá, mas está tendo sintomas? Está tendo. Então vamos pensar nisso, tá? Pode ser uma causa tratável, se uma vez bem controlada, não seria uma demência que pode simular alguns eventos que lembram muito do quadro demencial. Bom, eu queria lembrar aqui outro aspecto importante que a gente vê muito na prática dos hospitais, na vivência com pacientes, que é justamente questões de audição e visão, né? É interessante como são os extremos da vida. Na infância, muitos pais se preocupam. Esse garoto é esquisito, dor de cabeça, esse é óculos, né? E lá na fase madura, da maturidade, esse mesmo criança que cresceu e agora está passando a cuidar daquele pai que pensou nisso na infância, esse pai pode estar ficando com uma catarata, com um problema de visão como glaucoma, que não é bem investigado, não é avaliado, e essa perda do campo visual progressiva, de uma forma lenta, da qualidade, o borramento visual, vai acontecer de uma forma tão sutil, tão progressiva, que o próprio paciente não se adequa àquilo. E ele não nota muito aquilo,
certo? E isso pode levar ele, vamos ver se ele não enxerga bem ou não quer dar trabalho. Eu acho que o problema é do óculos, se o óculos às vezes socialmente não dá para comprar um óculos bom, uma lente adequada, ou que não tem mais o jeito, que se já tem até um diagnóstico anterior de glaucoma, de catarata, é da catarata mesmo e pronto, e a visão vai piorando, piorando, e ele se isolando, isso pode mimetizar em uma demência. Por quê? Porque se eu não enxergo bem, não interajo bem com as pessoas, é interessante, se muitos idosos têm tendência a se recolher, eles não querem dar trabalho. Eles não querem dar trabalho, eles se isolam, porque não querem ali criar um constrangimento para nova demanda da consulta, gerar despeso, alguma preocupação maior para a família, e acabam nisso por uma questão totalmente tratável, seria um coleiro com glaucoma, ajuste de uma lente para a refração, uma para a cirurgia de catarata, para se isolar socialmente por causa disso e mimetizar até um quadro de demência, né? Não que a pessoa não saiba responder, ela vai se isolar, ela não está enxergando, ela não consegue mais, ela não vai tomar iniciativa, por exemplo, de dirigir um carro, de contar um dinheiro, de se servir direito à mesa, porque ela vai se dizer, vou dar trabalho, não quero participar disso, e se isola disso. Outra questão importante, a gente presencia muito também, já presenciei bastante, é ver pacientes serem atendidos e, ao final, o colega evidenciar que a causa é um déficit auditivo. Isso é muito comum a partir de idades cada vez mais precoces. Eu acho que daí vem a geração, que no futuro a gente vai enfrentar mais ainda, é a geração do famoso fone de ouvido aí do celular, que ouve no volume máximo, né? Que parece ser mais empolgante a música no volume máximo. E a partir daí, eles cada vez mais geram pacientes com déficit auditivo. E é super difícil você interagir com pessoas que têm déficit auditivo. Tá? Não raras vezes eu já presenciei consultas médicas que você fez na base do escrever e mostrar para a pessoa e ela escrever de volta, né? Porque ela não consegue ouvir, né? Porque ela não tem uma deficiência primária auditiva, ela tem vestibular adquirida ao longo dos anos, se for leptospirose, doença de Meniere, aí vem uma série de coisas mais médicas, mais técnicas, não convém aqui falar para você. Mas lembrar sempre disso, faz uma avaliação com um geriatra, né? Lembrar que lá no começo da vida tem um pediatra, na fase da maturidade da vida tem um geriatra, é essencial ter um geriatra que conduza isso de forma harmônica, de uma forma que faça o check-up adequado, que a partir daí possa fazer uma triagem simples, se um médico treinado, um geriatra treinado, ele vai ver se o senhor não está ouvindo bem, né? Ele vai notar logo ali no primeiro contato que tem algo esquisito. E também para um fono, para um otorrino, faz a avaliação, temos aparelhos fantásticos hoje em dia. Aí vem a teimosia também do paciente idoso, que às vezes ele não quer usar o aparelho. Mas tudo isso você conseguir conquistar com a lei aos poucos, você consegue, primeiro, se livrar desse diagnóstico terrível da demência, e segundo, reconquistar a qualidade de vida, né? Tudo uma questão de pensar, lembrar do diagnóstico, né? Que isso muitas vezes é o pecado que a gente vê, presencia em algumas situações, e ao não pensar no diagnóstico, eu não trato. Outro aspecto importante que a gente deve lembrar nas causas tratáveis de demência é o etilismo, né, o abuso do álcool. Culturalmente, desde muito cedo é introduzido no hábito familiar, o jovem cada vez mais cedo começa a beber. Nada contra aqui quem bebe, certo? Mas deve-se lembrar que o uso abusivo desse álcool, e nas mais diversas formas, seja destilado, seja fermentado, até a brasileiríssima cachaça, isso pode levar ao longo dos anos, e leva com certeza, a uma degeneração precoce das células cerebrais. E isso vai levar lá na frente, na fase madura no senhor, principalmente predominando o sexo masculino, até culturalmente falando nesse aspecto, mas é um desgaste precoce do cérebro, a pessoa vai ter dificuldade de coordenação, de equilíbrio, de pensamento, tá? Afeta também as vitaminas do complexo B, a vitamina B12 em especial, né? Pode ser afetada por isso também. E aí a gente vai ter situações que vão mimetizar um quadro de demência, como por exemplo você ter dificuldade de concentração, dificuldade de equilíbrio, dificuldade de andar, dificuldade de elaborar um raciocínio lógico. E a pessoa vai dizer, caramba, o papai está com demência, né? Vamos logo levar no médico. E se você não fizer uma abordagem, uma anamnese, uma conversa adequada, uma abordagem adequada, como são os hábitos, fumou, isso aí uma presencial, uma consulta médica da forma mais tranquila possível, é o básico na consulta médica. Você presencia o colega perguntando, o senhor já fumou, o senhor já bebeu? Muita gente tem assim o bônus de assim, para aí. Tá, mas pergunta assim, o senhor fumou, o senhor bebeu quanto tempo? E não raro, às vezes a pessoa solta, olha doutor, eu já presenciei muito paciente dizendo em consultas, bebi por 30 anos, tá? Era cachaça, era 1 litro por dia. Tá certo? Mas eu parei, viu?
Tá, que bom, né? O seu filho agradece, mas o dano cerebral está ali muitas vezes feito. Então ali é uma coisa que pode ser causar deficiência de vitaminas, né? Porque o dano cerebral já feito e até um dano na próprio ciclo de absorção da vitamina. E isso pode ser reposto, né? A vitamina B12, não só essa questão do álcool, é um exemplo clássico da vitamina, que é muito comum, envolve não só a questão do álcool, mas somente uma dieta não adequada, que o idoso tende a comer menos, o metabolismo é mais lento, e ao comer menos e com menos variedade, só aquele velho, torradinha, com um leitinho, um chazinho ali, não tem um mineral e tudo mais, vai ter menos oferta de vitaminas. E isso a gente nota que pode, em alguns casos, causar deficiência de B12, e a famosa vitamina B12, que até no SUS é distribuída gratuitamente, a reposição é facílima, uma vez reposta, pode devolver essa qualidade de raciocínio, de cognição, de plenitude mental para a pessoa. Então eu queria só lembrar aqui para vocês que o etilismo, né, a ingesta de álcool em excesso culturalmente no nosso país é bem comum isso precocemente, se mantém ao longo da vida por muitos anos, tá? Infelizmente a gente presencia idosos que não têm esse hábito mantido, mesmo na fase avançada da vida, e às vezes com comorbidades como pressão alta, açúcar alto, colesterol alto, tudo alto. Infelizmente, inclusive eu já presenciei pacientes sendo abordados em postos de saúde de forma que tem essas medicações para pressão, que tem medicações básicas para diabetes, tem medicações básicas para colesterol, para receber na farmácia do posto, e a pessoa recebe essa medicação, mas também não muda o hábito. Então falta uma integração melhor aí de formação, né? E o nosso chamado aqui é justamente esse. Isso pode ser tratável e pode tirar dessa angústia de ter pensar que o parente está com demência. Na verdade, ele está tendo uma deficiência da vitamina, tá certo? Ou um mau controle de uma doença, como a gente já citou. O etilismo é algo que deve sempre ser lembrado. Sempre, principalmente em idosos. Ter o hábito é difícil de mudar. E o idoso muitas vezes ele bebe escondido, bebe. Socialmente é difícil até para a família, fazer com que ele pare de beber. Então essa abordagem aí não tenta resolver isso sozinho, a gente conclama a procurar a ajuda de um geriatra, até muitas vezes um psiquiatra. Tem tratamentos hoje em dia muito interessantes que conseguem dar uma ajuda para você para reverter isso daí, ou pelo menos botar um freio nessa situação. Outra coisa importante a gente lembrar, que a gente presencia muito isso em ambientes hospitalares, são doenças cardíacas e vasculares, né? A gente vamos aí para os clássicos de hipertensão, né, das doenças cardíacas, e para os clássicos da doença pulmonar, que é enfisema, DPOC, né? Você muitas vezes isso vai acarretar, ao final de tudo isso, leva a quê? Né? Doutor, promete com doença cardíaca, uma vascular ou pulmonar, na verdade vai mimetizar, vai parecer com demência, né? Porque tem a ver o coração com o cérebro, com o pulmão com o cérebro. Vamos lembrar que o cérebro da gente é movido, o nosso combustível, né? O carro é gasolina, o álcool, o nosso combustível é glicose. E se a gente tiver alteração da função cardíaca, que bombeia esse sangue, que carrega a glicose, e do nosso pulmão, que seja maltratado por tabagismo em excesso, por outras doenças crônicas em excesso, doenças tratáveis, às vezes, na verdade, como a tuberculose, que sejam maltratados e não bem adequadamente conduzidos, ou até lembrados na diagnóstico diferencial, na lista de possíveis etiologias, que acontecer menos oxigênio para o cérebro, menos glicose para o cérebro. Esse cérebro, uma vez se ele não recebe combustível, tratamento adequado, ele vai render menos, né? Se ele rende menos, ele vai funcionar mais lento, mas de forma diferente. E é que nem um carro que você pega, você pode ter um carro 0 km, se botar uma gasolina no posto adulterada, esse carro não vai andar. Então, assim, o nosso convite presenciamos já isso várias vezes em consultas de colegas que veem isso, e é sempre a questão da lembrança, tá? Daí a importância de ter um acompanhamento periódico, o famoso check-up, que são causas extremamente simples de ser resolvidas, e até um alerta sobre que essas doenças cardíacas e pulmonares, quando não tratadas, podem levar muito além de mimetizar, de parecer com demência, pode levar de fato a eventos mais agressivos, como AVC, como um infarto, como embolia pulmonar, tá? São riscos de vida, são casos de internamento em UTI. Você pode perder uma pessoa querida sua porque simplesmente não foi pensado. Nosso convite é justamente esse: seja lembrar das doenças cardíacas e pulmonares, tá? Que levam glicose, levam para o nosso cérebro, levam oxigênio para o nosso cérebro. Que uma vez que essas máquinas muito bem feitas, mas se não bem tratadas, provam seu preço também, podem trazer confusão mental, agitação, um baixo oxigênio, pode ser bem angustiante, né? E isso de forma crônica, então, passa de trás desapercebido, né? E não é raro a gente presenciar idosos fumantes também, né? Culturalmente a família nem fala, eu fumo desde uma vida, né?
desde nova. E até, às vezes, tem uma certa... Parece bonito, né? Um hábito cultural ali se manteve e não tem nada de bonito. É muito feio, na verdade, porque é feio para a saúde. O que é feio para a saúde não pode ser bonito. Tá certo? Outra importante causa de doenças tratáveis que podem parecer com o quadro demencial são doenças hepáticas e renais. Vamos lembrar que tudo que a gente come, basicamente, passa pelo metabolismo hepático, né? Então, o que é o metabolismo? É o modo como é processado, né? Medicamentos que você toma, alimentos que você ingere, vão passar pelo fígado. Então, a doença do fígado, precipitada seja por infecção, por hepatite, seja por alcoolismo, seja por motivo que seja, quando não lembrada, pode ter uma progressão e até uma cirrose, e esse fígado não funcionando bem, vai ter que trabalhar essas substâncias no teu corpo. Então, por isso pode levar substâncias tóxicas, resíduos, impurezas no sangue, para ficar mais fácil de compreender, e também mimetizar, parecer com um quadro demencial e não ser. Né? O tratamento, você faz, às vezes, para até pensar, uma pessoa menos avisada, presenciei já algumas vezes, não começar remédios para a memória. E na prática a pessoa tem uma disfunção do fígado, tá? O rim é outro importante órgão nobre, nobilíssimo, né, na verdade, aí, com licença do superlativo, ou seja, extremamente importante, e que é muito esquecido, porque ele é silencioso. O rim é altamente silencioso, ele só dá alerta quando ele já está extremamente desgastado. E uma hipertensão mal cuidada, por exemplo, pode levar a disfunção a uma perda renal. E parar na hemodiálise, ou então você de repente ter uma parada renal total, que a gente chama de uremia, né, de uma insuficiência renal. O rim é o nosso grande filtro do corpo humano. Se a gente tem esse filtro presente, com essas células bem limpas e ali dentro da função adequada, a gente pode ter impurezas circulando no corpo que vão gerar uma confusão mental, pode gerar dificuldade de raciocínio, prejuízo mental. Isso é presenciado quando você faz, por exemplo, um eletrocefalograma, dá alterado o eletro. Não por ser uma doença de base neurológica, mas porque o corpo está cheio de substâncias tóxicas que foram depuradas, limpas pelo rim, que é o nosso grande filtro. Então lembrar sempre de alterações hepáticas e renais também, como locais que podem, uma vez não lembrados, levar a disfunções que levam a problemas que parecem uma demência e não são. Outra questão importante que a gente deve lembrar em causas tratáveis de demência são os tumores, né? Vamos falar aqui numa linguagem mais simples, os cânceres, né? A gente pode ter o câncer primário do cérebro, que aí tem diversas etapas, tem os benignos, os malignos, e tem também os cânceres em outros locais do corpo, tá? E tem também as famosas síndromes neoplásicas. Eu estou aqui, são síndromes neoplásicas. Então você tem uma alteração, por exemplo, você tem um câncer de pulmão, e esse câncer de pulmão vai produzir uma alteração no fluxo, no funcionamento do teu corpo, vai levar a sintomas como, por exemplo, uma alteração de sensibilidade, uma alteração de entendimento, pode dar uma metástase, inclusive, para dentro da massa cerebral, do córtex cerebral, e isso vai levar a perda de função, tá? Então, o nosso alerta aqui não vamos esquecer de fazer um screening, né? O screening é o famoso check-up, tá, pessoal? Porque se a gente não pensa em tumor, a gente vai assim, um senhor de 80 anos está esquecendo, você faz lá, presenciei já algumas vezes, faz lá o questionário de memória e deu baixo. Doutor, aí hipertenso, diabetes, então bichinho, vamos lá começar a tratar. E esse senhor está com um tumor de próstata, que é muito comum, né? Muito prevalente hoje em dia, que a gente vê cada vez mais, e quanto mais você vive, mais o corpo vai cobrar o preço dessa vivência mais esticada e vai surgir tumores. E aí o tumor de próstata vai ser batido, tem uma proteção plural também, por exemplo, perder a próstata é uma coisa bem, que a gente presencia muito em hospital. E a gente acaba vendo o quê? O paciente, quando vai descobrir de fato qual era o problema real dele, que a próstata às vezes está num estágio bem avançado, já a cirurgia já não resolve, faz terapias adjuvantes como quimio e rádio, já presenciei isso algumas vezes, e no final, cadê a demência? Não tinha. Era basicamente uma metástase do tumor. Então sempre lembrar de olhar com carinho essa questão. Idade leva a desgaste. E cada doença, cada idade, na verdade, tem seus cânceres, né? Se puder assim, uma loja mais tranquila, os seus tumores próprios, né? Mais prevalentes. Mas não tem uma idade certa para cada tumor, né? Mas a mensagem é essa. Vamos lembrar que pode ser um tumor originado no próprio cérebro, tá? Como, por exemplo, a gente tem um tumor chamado meningioma, que é um tumor benigno. Ele, a princípio, não é um câncer propriamente dito, mas, dependendo da localização, ele pode levar a sintomas bem ricos, né? Inclusive, de demência. E tem também os tumores secundários, que podem ser de outras, como citei já, de outras regiões, como próstata, pulmão, que podem dar metástases para o cérebro e dar alterações também, né? Isso tem que ser sempre lembrado. Como a gente evita isso,
né? A gente já presenciou isso várias vezes, presencia sempre, e é o Homeless Checkup, né? Tem que lembrar de tudo. E o geriatra pode ajudar muita gente nisso, eu acho essencial isso daí. Ah, doutor, geriatra é caro, tudo, eu não tenho plano. Vai no clínico do posto, tá? Eu acho essencial a gente partir do básico, não simplesmente se conformar e dizer, ah, estamos com demência, né? Não tem, o remédio é caro, não temos como seguir, não. Vamos correr atrás, vamos batalhar primeiro para fechar um diagnóstico adequado, tá? A gente só pode trabalhar em cima da gente tem certeza. A gente não tem certeza, da segunda ordem não está fechado o diagnóstico. A gente iria relembrar justamente isso, né? Essas causas tratáveis de demência que muitas vezes você não lembra, né? Que tem que ser presenciadas na consulta médica, você deve se informar sobre isso, se tem essa dúvida sobre um quadro demencial, e lembrar que alterações de fígado, de rim, causas neoplásicas, os tumores, os cânceres, alterações de tireoide, alterações do açúcar, né, da diabetes, tudo isso pode causar alteração de confusão mental, de memória, de cognição, de raciocínio, de disposição, e isso pode parecer um quadro demencial, né? E cria logo uma angústia dentro da família, alterações auditivas e oftalmológicas também. Por favor, nunca se esqueçam, a gente presencia demais isso em hospitais. Pacientes não escutam, não se comunicam, se isolam para não dar trabalho, né? Eles já se acham um problema. E ao se isolarem, você parece que você fala uma coisa e não entende. Se você não entende, se põe no lugar se alguém falando em russo contigo. Tua função vai ser, não quero incomodar, né? Eu tô aqui na Rússia, não sei como me parar aqui, então vou ficar na minha. Então é assim que a pessoa se comporta, tá? Então nosso convite é esse, que você lembre dessas coisas, você procura um colega médico para poder vivenciar isso daí, né? Que seja presenciado isso na anamnese, no questionário ali da conversa, da consulta, tá? Essas causas são tratáveis, na maioria delas são reverter esses sintomas. Uma vez revertido, você vai ter uma grata surpresa de haver uma melhora, às vezes, em alguns casos, até com na B12, uma reposição adequada vai levar a um retorno total do quadro anterior de cognição, de qualidade mental, tá certo? Então a gente queria reforçar isso daí. Eu, como me coloco a resolução, mas eu vejo vocês, comentários, dúvidas, tá? Interage com a gente no WhatsApp, no Facebook, no YouTube, curtam o canal do YouTube, dá um joinha pra gente, porque de fato tá bem legal, a gente tá fazendo por séries, então tá ficando como se fosse assim, uma série da Netflix, tá? Proporcionalmente falando, é lógico. Mas você vai por etapas, não fica cansativo, então você vai ver aos pouquinhos esses passos aí sucedendo e tirando suas dúvidas. Interage com a gente, manda lá um e-mail pra gente, um WhatsApp. Quem quiser, a gente comprama de novo, marca uma consulta com a gente, vamos interagir, vamos tirar essas dúvidas, construir essas ideias, tá? Ou confirmá-las se for o caso, mas tratá-las de forma mais ou menos angustiante. E eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho, pela atenção que tem sido dedicada a esse material, está sendo feito com muito amor também, muito carinho, e agradecer, tá? Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.